Glorinha, acho que pode cantar mais uma música. Sandrinha, depois você pode fazer a prece e a página? Ainda tem 3 minutos. Passo. Vens, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, o Nazareno, este mundo solar, com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, as
gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, nós já havíamos pedido a Sandra para fazer a prece e a página pode começar, Sandrinha. Boa tarde a todos, queridos irmãos. Vamos então unindo os nossos pensamentos, a fim de que essa espiritualidade amiga, tão querida, possa nos auxiliar nesse estudo, orientando, confortando e trazendo conosco espíritos que também estão envolvidos neste trabalho. Agradecemos, Senhor, por estes momentos, suaves momentos, Senhor, em que podemos unidos aprender do Teu Evangelho, à luz de Emmanuel, através de nosso Chico Xavier. Senhor, tantas e tantas caminhadas já tivemos e aqui estamos. Aqui estamos na certeza de que as oportunidades não faltaram, Senhor, mas sim a nossa vontade de seguir-te fielmente. Permita, Mestre amado, que através deste tempo em que nos encontramos, possamos, desta vez, buscar realmente o melhor caminho a seguir contigo, Mestre. Abençoa os trabalhos que representam o esforço da espiritualidade maior, sejam de força, Senhor, a fim de acordar nos homens a paz, a renúncia a tantas futilidades que já nos coroaram, que já nos engrandeceram ilusoriamente. Abençoa a todos que aqui se encontram, Mestre amado, espíritos trazidos por tuas mãos carinhosas, e a este estudo, graças a Deus. É o capítulo 47, não é isto? De Vinha de Luz, o povo e o evangelho. Emmanuel vai destacar na epígrafe Lucas, capítulo 19, versículo 48, quando Lucas colocou: e não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. E Emmanuel, então, vai fazer a sua análise evangélica. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizava hostilidade de todos os matizes
contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Quando leio esta página, ele vai concentrar, ele busca concentrar justamente a presença da mensagem do Cristo no povo, né? No povo, aquele que é tido muitas vezes como aquela massa, não é? Que pode ser levada para cá e para lá. E Lucas vai dizer aqui: todo o povo pendia para ele, escutando-o. E, no entanto, me veio aqui, quando lia, é, no entanto, diante de tal processo obsessivo grave que se instaurou na entrada de Jesus em Jerusalém, realmente, se a gente lembrar, não é? Todos estavam ali rendendo-lhe homenagens, mas Jesus sabia a que vinha a Jerusalém, não é? E o que o aguardava. E aquele mesmo povo que ele tanto auxiliou, ali estava agora fazendo justamente o contrário, não é? Preferindo Barrabás a Jesus, e assim como nós conhecemos do Evangelho, não é? Mas Emmanuel vai nos aclarar a visão quando ele diz que essa perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. É uma perseguição muitas vezes velada, não é? Muitas vezes adulterada a visão do Cristo, aquele exemplo que ele trouxe para nós nesse evangelho. Mas o Cristo não nos abandonou, a verdade é esta. Por que a gente precisou da doutrina dos espíritos no mundo? Porque justamente a mensagem foi adulterada, não é? E era necessário que viesse esse esclarecimento, vamos dizer assim, para que as mentes pudessem, pouco a pouco, acordar para essa verdadeira, vamos dizer assim, verdadeiro caminho do Cristo, né? Sem essas lantejoulas, sem tanto ouro, tanta prata, tantos interesses materiais, realmente. E aí ele vai nos dizer que lá nos próprios dias do Mestre, nos círculos carnais, já se exteriorizava hostilidade de todos os matizes contra esses movimentos, e nós sabemos bem disto, não é? E com o passar do tempo, o próprio movimento, se formos lembrar das cruzadas, não é? Em nome de um Cristo
o quanto se fez em termos dos interesses, os interesses de um grupo, não é? Em nome de Jesus. Mas Jesus não desistiu de nós. E aquela gente simples, aquela gente que ouviu falar do Mestre e buscou seguir as bases, diríamos assim, desses ensinamentos, reencarnava, reencarnava e recuperava essa verdade de uma forma de exemplo vivo, né, no dia a dia. Então, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor de Jesus. Por isso estamos aqui, não é? Do contrário, já teríamos desistido desse processo. Pelo contrário, esse magnetismo vai sendo constante e cada vez maior à medida que o ser humano reencarna no processo, saindo da própria expiação para o processo de regeneração. E Emmanuel continua dizendo que surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, e quando sem luz na missão sublime de orientar. Isso nós sabemos que aconteceu, continua acontecendo. Vemos as dificuldades no momento presente, por exemplo, que o Papa Francisco precisa ou pedir que oremos por ele, né? Com tantas ameaças de morte, inclusive, no sentido de realmente colocar os padrões do Cristo a serviço desse bem para todos nós. Esses cientistas, ele fala, né, com interesses, existem ainda? Existem, existem, colocando fantasias, enfim. Mas a questão é que o povo, ele coloca num sentido geral, não é? Inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. E aí eu fiquei pensando aqui nesses movimentos dos evangélicos, não é, no mundo, tem uma razão de ser. Nós não podemos dizer que não há uma razão, né? Tem uma razão de ser. Então, o povo inclina-se para o Cristo, muitas vezes com ideias ainda deturpadas, é verdade. Mas lá no fundo, o que nós vamos descobrir aos poucos é que o que queremos é viver em paz, felicidade, em harmonia, não é? E pouco a pouco essa questão do homem velho que ainda persiste em nós vai cedendo lugar a essa certeza de que Jesus está conosco através de tudo aquilo que ele lega para nós de exemplos. E aí, lá embaixo, eu anotei assim: a claridade do mestre acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Por que ele coloca tanto velhos e crianças, não é? Porque já são fases da nossa vida em que há uma oportunidade de desvencilhar-se dessas ilusões, infelizmente não todos nós, né? Mas é justamente nessa fase que nós deveríamos, na fase da velhice, na fase da infância, justamente descobrir uma nova forma de viver através dos exemplos do Cristo. E aí, raras pessoas, mais adiante ele diz, se interessam por semelhantes plataformas dos políticos, não é? Porque o que elas querem é viver, é ter o básico, é ter a vida material, mas de acordo com um progresso que possa acontecer. Sabemos nós espíritas que o maior progresso que nós podemos almejar, sem dúvida, o intelectual é importante, mas o que nós podemos almejar é esse progresso moral, espiritual, que nos falta ainda. Então, o apelo, ele diz aqui, traduzindo consolações e apelos imortais. Jesus, então, está conosco, embora muitas vezes nesses caminhos
que parecem tão difíceis de trilhar, com tanta diversidade de injúrias, não é? De agressividades no mundo, de violência, mas Jesus está no leme de nossas vidas. Podem falar, por favor. Olha, eu acho que eu não vou dar fala para ninguém mais, porque a gente já extrapolou nosso tempo. Você já abordou a página bem, e aí a gente vai para 50 anos depois, Certo. certo? Bom, nós estamos, certo dia, pondo em jogo, nós estamos ainda no capítulo 6, a visita ao cárcere, tá? Quem quer começar a leitura? Quer começar, Gracinha? Pode ser. Certo dia, pondo em jogo seus processos psicológicos cheios de ternura, acercou-se da neta, exclamando com profunda bondade: Cega, minha querida, pesa meu coração ver-te assim, abatida e doente, apesar de todos os esforços do nosso amor desvelado. E como se lhe visse as lágrimas brilhando à flor dos olhos, continuou carinhoso. Também eu, minha filha, no imo da consciência, sou hoje um adepto do cristianismo, com todo o fervor do meu espírito. Conheço a essência dos evangelhos, levado pelas afetuosas sugestões da tua alma cândida e generosa. Para mim, não vale mais, agora, os sacrifícios aos nossos velhos deuses, silenciosos e frios, mas tão somente as ofertas do nosso próprio coração, àquele que vela pelos nossos destinos, do seu trono das alturas. Mas ouve, filhinha, não sabes que Jesus não quer a morte do pecador? Não lhe conheces o ensinamento cheio de vida e de alegria? E como se adivinhasse as mágoas que laceravam aquele coração, afetuoso e crente, tinha também os olhos úmidos. A neta recebeu-lhe as palavras como se fosse um bálsamo suave, respondendo: Sim, compreendo tudo isso e rogo a Jesus me conceda forças a fim de encontrar nos seus exemplos a razão da minha própria vida. Essa resposta, porém, ficava a meio, uma onda de lágrimas invadia-lhes os olhos grandes, serenos, como se hesitasse em confessar ao venerando velhinho a sua preocupação dolorosa e incessante. Ney Lúcius, contudo, abraçou-a ternamente, ao mesmo tempo que ela murmurava em voz súplice: Avôzinho, prometo ter fé e triunfar de todos os sofrimentos, mas desejava ver Ciro antes da sua morte. O respeitável ancião compreendeu qual difícil seria satisfazer tal desejo, mas respondeu sem pestanejar: Vê-lo-ás comigo amanhã pela manhã. Falarei a teus pais, ainda hoje a esse respeito. A jovem lançou-lhe um olhar jubiloso e profundo, no qual se podia ler a mais terna de todas as alegrias, misto de amor e gratidão. À tarde, uma liteira saía do Aventino, conduzindo o venerável Patrício à casa do filho, que, ao lado da esposa, lhe recebeu a rogativa com o mais fundo constrangimento, a lhe transparecer no rosto. Alba Lucínia, na sua sensibilidade de mulher, compreendeu de pronto que a concessão aos desejos da filha era justa, convindo atender àquela súplica ansiosa. O tribuno, porém, relutava consigo mesmo, e se não opunha uma negativa formal, era tão somente em atenção ao interventor, que em lhe ser pai era também seu mestre e o melhor amigo de toda a vida. Mas meu pai temperou, depois de longa meditação, esse pedido articulado pela sua boca me surpreende profundamente. Tal medida, posta em prática, atrairá sobre nossa casa e nome numerosos comentários e suspeitas.
Que diriam os administradores do cárcere se vissem minha filha interessar-se por um condenado? Filho, replicou Néio Lúcio, imperturbável, compreendo e justifico os teus escrúpulos, mas precisamos considerar que Célia pode piorar fatalmente se lhe recusarmos a satisfação desse desejo. Além disso, sou eu próprio que me proponho acompanhá-la. Quanto à nossa entrada na prisão, livre da curiosidade maledicente, já pensei o melhor meio de consegui-la. Levarei minha neta, na qualidade de pupila da minha casa, como se fora filha de um sentenciado, pois bem sabemos que os prisioneiros não vão morrer como cristãos, mas como conspiradores e revolucionários. Com as prerrogativas de que disponho, penetrarei no cárcere em sua companhia, sem a presença importuna dos funcionários ou dos pretorianos, de modo que somente eu presenciarei o que venha a ocorrer entre ambos. Vamos dar uma Melhor parar, paradinha? né? Já li Vamos muito. parar, senão a gente vai se embalando na leitura e já tem É. quase 3 páginas. Então, é muito emocionante, né? Essa compreensão que existe, essa sintonia entre esse avô e essa neta, né? Ele é incrível, né? Que é uma pessoa que viveu tanto tempo, mas sinal de que ele tinha realmente um espírito brilhante, né? Ele conseguiu, ele foi praticamente nessa vida aqui tocado por ela, por cristianismo, né? E ele fala para ela assim, como adepto do cristianismo, já dando a ela a condição de pensar em passagens de Jesus, do Evangelho. Ela que era também uma pessoa de tanta luz. Essa tristeza dela, né, de saber que era humana, né, porque ela estava aqui na Terra, então ela estava sujeita às coisas daqui também, de ver aquela pessoa que ela tinha afeto, né, ir embora do jeito que ia, ela nem poder falar com ele. Então ela pede para ele, né, que gostaria muito de satisfazer essa vontade de vê-lo antes de ir embora. E o sacrifício dele aqui de convencer o filho, né, de autorizar e ele mesmo acha aí a saída de entrar sorrateiramente, como se ela fosse uma pupila da casa e não a neta dele. Eu acho, assim, impressionante para a gente essa compreensão dos dois, essa sintonia, né? E a diferença deles para os outros que ainda não compreendiam. Deixo aí a vocês qualquer outro comentário. Então, eu acho muito lindo saber que, digamos assim, na hora crucial em que ela estava passando por aquela dor extrema, a mãe, ela sabe que a única pessoa que poderia, de alguma maneira, representar um lenitivo para o seu sofrimento era o avô, porque era o único que conseguia compreendê-la. Nem a mãe, nem o pai, por mais que a amassem, não tinham, né, compreensão para o grau de, digamos assim, né, os pensamentos dela, não tinham condição de alcançá-la. E aí a gente vê, mas o que impressiona no Ney Lúcio é o aguçado senso psicológico para conseguir atingir o coração desse filho. Se vocês lerem aquela Sementeira de Luz, aquelas mensagens dele, são inúmeras para o filho, aí você vai ver esse tato, continua, 2000 anos depois, continua ele estando fazendo rodeios, tentando primeiro levantar os pontos positivos dele, primeiro ele incentiva, ele não sai cobrando nada, porque ele sabe que o filho era uma pessoa extremamente impetuosa e impulsiva. Se fosse contrariado assim, a pessoa que enfrentado, ele iria dar taxativamente um não e ninguém conseguiria tirar nada dele. E aí, esse tato psicológico, que eu acho que é o que todos nós temos que aprender na nossa vida para lidar com as pessoas, e que muitas vezes nos falta, a mim me faltam sempre, eu acho que é fundamental. Mas aí vou deixar para vocês falarem, para vocês
falarem dessa emoção, do que vocês sentiram nesse, nesse trecho. Quem gostaria de falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Fala, Glorinha, já sei que você quer falar. Não, o que eu achei aqui também é quando ele se declara para a neta como adepto do cristianismo, né? E coloca para ela que para aquelas aqueles sacrifícios dos deuses não tinham mais nenhum significado, né, para ele. E eu estava pensando aqui, quando eu estava lendo isso, eu falei, mas o que será que o filho dele pensaria sobre isso, né? Dessa confissão dele, né? Mas é bastante interessante, né? Mas não tem nada a acrescentar, não. O Glorinha, até aí ele é pedagógico, né? Porque ele fala as coisas do jeito que pode ser dita sem falar que ele mudou de crenças, né? Ele não, Você vê veja como é que bem, era ele não vai difícil naquela mentir, época. ele não vai É, mentir, mas mas ele vai sem o falar Emmanuel, diretamente, né? Sem assim. o Emmanuel diz que a verdade, tem que ser dosada. Ela não precisa Dizer machucar isso, ninguém. dizer isso para o filho já iria, digamos assim, entornar totalmente, como diz o outro, iria entornar o caldo. Ele não conseguiria nada. Não traria nenhum benefício. E o filho iria ficar meio decepcionado, porque, como ele não tem alcance para compreender o Cristo, nem os postulados do Cristo, o coração dele ainda não está trabalhado para isso, ele iria, digamos, de uma certa maneira, ficar decepcionado com o pai. Então, para que tocar nisso? Vai tentar sensibilizar, assim, pegar o ponto vulnerável, chegar ao coração dele para conseguir o que precisa, sem feri-lo. E às vezes a gente fere as pessoas com aquilo que a gente acha que é a verdade que precisa ser dita, né? Eu acho. Mais alguém quer falar alguma coisa? Rosana? Não? Então vamos prosseguir. João quer falar alguma coisa? Não, né? Então vamos ver quem é que não leu semana passada e que quer. Solange, você está com som? Oi, Pepita, tá? Ah, então pode ler um pouquinho. Pepita, mas aqui tá toda hora tá caindo tá muito ruim a internet. Eu acho que vai falhar. Tá É melhor que eu bom, coloque outro. tá bom. Deixa eu ver. Acho que quase todo mundo. Rosana quer ler um pouco? Posso ler. Elvide ouvia o silencioso. O venerável Patrício, porém, sem desistir dos seus propósitos, tomou-lhe as mãos entre as suas, murmurando humildemente: Concorda, não negues à tua filha enferma a satisfação de um desejo tão justo. Além disso, filho, recorda-te que se trata de um simples encontro pela última vez. Ao espírito do tribuno repugnava a ideia de que a filha fosse visitar o servo odiado com o seu consentimento, mas havia tamanha ternura nas palavras paternas que o seu coração cedeu de chofre àquela atitude de carinho e de humildade. Fixando o generoso velhinho como se estivesse anuindo tão só por consideração a ele, seu pai e maior amigo, murmurou um tanto contrafeito. Pois bem, meu pai, que se faça a sua vontade. Deixo a seu critério a solução do caso. E dando a entender que o assunto lhe desagradava, falou de outras coisas, levando o ancião para o interior, onde se intensificavam os preparativos para os esponsais de Ovídia. Neio Lúcius, que entendia a alma do filho desde pequeno, gabou-lhe todos os empreendimentos
com bom humor e alegria, opinando com otimismo sobre todos os seus feitos e regozijando-se simultaneamente com as suas iniciativas, a evidenciar no semblante uma satisfação espontânea e sincera, como se nenhuma preocupação lhe povoasse a mente. Nas primeiras horas do dia imediato, a liteira do venerável Patrício estacionava junto à prisão mamertina, enquanto ele e a neta, que se disfarçara em trajes muito simples, dentro de um largo peplo que lhe dissimulava os próprios traços fisionômicos, entravam no tenebroso edifício, salientando-se que Sisto Plócio, previamente avisado, vinha receber Neio Lúcius e aquela que ele apresentava como filha adotiva de sua casa, facultando-lhes a máxima liberdade para tratar com os prisioneiros. Na cela espaçosa, onde se aglomeravam os 22 sentenciados, penetravam os primeiros clarões do sol como se fossem uma bênção. Nestório e Ciro, reunidos aos demais, estavam profundamente desfigurados. A alimentação deficiente, as perspectivas angustiosas, os castigos aplicados no cárcere, tudo se conjugava para lhes abater as forças físicas. Todavia, nos olhos serenos de todos os condenados, havia um clarão sublimado e ardente, exteriorizando energias misteriosas. Viviam da fé e pela fé, colocando todas as esperanças naquele reino divino que Jesus lhes prometera em cada ensinamento. Volúzio e Lépido, dois pretorianos de plena confiança dos administradores do presídio, conduziram os visitantes ao apartamento dos condenados. Um grito de júbilo escapou-se do peito de Ciro ao avistar a figura de Célia, que caminhava para ele com um sorriso carinhoso, embora amargo. Nestório não sabia expressar o reconhecimento que lhe inundava a alma, pois que, embora não se revelasse um companheiro de convicção, Neio lhe estendia os braços generosos. A princípio, a emoção e a alegria emudeceram uns e outros, mas a jovem Patrícia, no impulso natural e muito feminino, observando a penosa situação do bem-amado de sua alma, desatava em pranto convulsivo, enquanto o velho avô murmurava com benevolência e carinho: Chora, filha, as lágrimas fazem-te bem ao coração. Quer comentar, Rosana? Uhum. Bom, pelo que eu entendi aqui, a Célia foi disfarçada, né, de serva lá da casa dele, né? E eles conseguiram entrar lá sem testemunhas, né, dos guardas, que deixaram eles entrarem sozinhos. E a reação do Ciro foi, né, de surpresa. Ele chegou a gritar quando viu a Célia. E eu não sei se eu entendi bem, mas parece que o avô da Célia estendia os braços, né, para o Nestório. Não sei se eles se abraçaram ou se... A minha impressão foi de que eles, né, se abraçaram ali, apesar de não terem muito, como ele falou aqui, né? Embora não se revelasse um companheiro de convicção, quer dizer, mesmo sem saber, né, que o Nestório não sabia que o avô estava agora praticamente, tinha se tornado cristão, e ele também não falou, mas, pelo que eu entendi aqui, eles se abraçaram lá, né? E a Célia, entrou, né, em pranto quando viu a situação dos presos ali. Vocês podem continuar aí comentando. Eu voltaria primeiro no parágrafo que você leu anteriormente,
do Neio Lúcio, quando ele diz que entendia a alma do filho desde pequeno. E aí, diante daquelas circunstâncias, ele podia dizer: ah, tudo bem, então agora estou indo, vou tomar as providências. Ele soube continuar o procedimento, entrou fingindo total despreocupação, gabou-lhe todos os empreendimentos com bom humor e alegria, opinando com otimismo sobre todos os seus feitos e regozijando simultaneamente com as suas iniciativas, a evidenciar no semblante uma satisfação espontânea e sincera, como se nenhuma preocupação lhe povoasse a mente. Eu acho que essa atitude, eu acho que é algo assim que a gente precisa, digamos assim, prestar atenção para aplicar. Talvez muitos de vocês já consigam agir com essa naturalidade, com essa sabedoria, mas eu acho que, digamos assim, em muitos momentos, pelo menos a mim, falta essa sabedoria, digamos assim. Ele, com certeza, ele continuava angustiado pela neta, ele era a preocupação dele maior, ele não estava preocupado em saber do enxoval da Elvídia, isso não tinha para ele a menor importância, mas ele conhecia o filho. Então, ele precisava gabar-lhe as pequenas iniciativas, precisava continuar a conquistá-lo, que é um trabalho diário. E olha, nesse livro, por que eu tenho chamado a atenção para isso? Porque era o que me chamava a atenção em todas as mensagens do livro, durante vários anos consecutivos. Aí você percebe, pelas mensagens e pelo cuidado dele na abordagem do coração do filho, que esse filho continuava impetuoso, explosivo, enfim, com com algumas dificuldades para lidar com as emoções. E aí, esse pai sempre assim. E então, eu acho assim, esse ponto para mim é muito importante. Depois, a atitude dele abrindo, estendendo os braços para Nestório, reparem que o Elvídio gostava do Nestório, gostava mesmo na cabeça dele, mas em momento nenhum lhe estendeu a mão, em momento nenhum foi solidário, chegou a dizer, né, como é que ele tinha conseguido engendrar um filho daqueles, enfim, com tudo que ele, eu quero te ajudar, mas eu quero que você seja do meu jeito. O Neio Lúcio, que não tinha intimidade com o Nestório, quer dizer, o conhecia superficialmente, porque ele trabalhava para o filho, para o sogro do filho, ele vai e naquela condição, na prisão, um condenado à morte, ele vai e estende os braços. Eu acho que isso daí não podia ter atitude mais solidária, mais fraterna. Tanto é que o Nestório fica profundamente emocionado, porque ele sim, ele esquece a condição dele de social, esquece tudo para, olha, aqui eu sou igual, eu vim aqui trazer a minha solidariedade. E foi sincera. E aí todo esse cuidado com a neta, para ela realmente se aproximar do rapaz, até porque ele já percebeu que esse rapaz não é o assim, o patinho feio que o Elvídio pinta, né? Porque ele ouviu, ele teve a, o cuidado de ouvir o parecer da neta. E aí, a preocupação dele era que esse rapaz, em algum momento, houvesse se aproveitado da ingenuidade dela. E ela diz: não, ele nunca me tocou. Nunca me tocou. E a única vez que passou a mão no cabelo dela, retirou a mão imediatamente. E aí, claro que ele viu que, olha, tem que ser, não pode ser qualquer rapaz que no ímpeto da juventude se contém para, em momento algum, criar, digamos assim, situações complicadas para ela. Então, eu acho assim que é muito. Toda essa cena, né, até o término dela, é muito emocionante, é muito bonita. Mas fala, Sandrinha, enquanto eu falava, eu vi que você queria falar também.
Não queria nem falar, não. Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, na força que tem um espírito superior sobre aqueles que ainda não o são, né? Porque ele consegue quebrar esse gelo terrível do filho, mas porque Emmanuel coloca aqui, tamanha ternura, e depois ele diz, palavras paternas que o seu coração cedeu de chofre, aquela atitude de carinho e de humildade. Então, é uma força irresistível, não é? Quando esses espíritos se aproximam daqueles que eles têm tanto amor e querem bem, né? E ele fala aqui, bem claro, no vídeo, que não, ele não vai fazer a vontade da filha, ele vai fazer a vontade do pai. Pois bem, meu pai, que se faça a sua vontade. Já me convenceu, né? Meio não convencendo, mas por você, de acordo com o que você falou, então tudo bem, que siga, né? E além disso, eu anotei aqui, quando eles encontram aquele grupo, né, de detentos e Nestor e Ciro, aquela situação horrível, imagina, deviam estar desfigurados mesmo, né, com tanto sofrimento, viviam da fé e pela fé. Gente, viviam da fé e pela fé. A certeza que tinham daquilo que eles acreditavam. Eles não tinham dúvida. Eles tinham certeza de que Jesus estava aguardando por eles do outro lado da vida, não é? É algo que a gente não conquistou nesses séculos todos, eu digo de minha parte, quando a gente encontra esta doutrina, né, que desvenda esse futuro para a gente, é algo assim, quantas léguas de iluminação estão esses espíritos em relação a gente? Isso que eu fico imaginando. Eles conseguem, já naquela época, com tanto sofrimento, viver pela fé, não é? Viver, conseguir sobreviver e não se revoltando. Pelo contrário, acreditando que eles estão amparados. E a gente, muitas vezes, por coisas tão pequeninas, a gente se sente desamparado, não é? Eles não, eles viviam da fé e pela fé. Isso que me marcou muito aqui. E outra coisa sobre o choro da moça, de Célia, né? Chora, filha, as lágrimas fazem-te bem ao coração. Porque muitas vezes a pessoa acha que não é necessário chorar. Se ela tem a certeza, não precisava chorar. Pelo contrário, a sensibilidade aguçada desse espírito, não é? As lágrimas que ela verteu foram lágrimas que, inclusive, podem ter feito até uma renovação dentro dela, porque ela conseguiu desabafar verdadeiramente junto àqueles corações que ela tanto amava, né? Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Então, quem quer prosseguir na leitura? Quer continuar, Verônica? Posso continuar. A princípio, a emoção e a alegria emudeceram uns e outros, mas a jovem Patrícia, no impulso natural e muito feminino, observando a penosa situação do bem-amado de sua alma, desatava em pranto convulsivo, enquanto o velho avô murmurava com benevolência e carinho: Chora, filha, as lágrimas fazem bem-te ao coração. E bondosamente, como se deferisse ao moço liberto a tarefa de consolá-la, afastou-se com Nestório para o outro ângulo da cela, apresentando-lhe o ex-cativo os demais condenados. Quase a sós, os dois jovens podiam trocar as suas impressões derradeiras. Célia, como te entregas ao sofrimento deste modo? Perguntou o mancebo, invocando todas as suas forças para revelar coragem e serenidade. Não será melhor morrer pelo mestre a quem tanto amamos? Estou muito e muito reconhecido a Jesus ao receber tua visita nesta cela erma e triste. Desde que fui preso,
tenho suplicado fervorosamente a sua misericórdia não me permitisse morrer sem consolar-te. Ainda esta noite, querida, sonhei que havia chegado ao reino do Senhor, aí vendo muitas luzes e muitas flores. Chegando aos pórticos desses paraísos indefiníveis, lembrei-me do teu coração e senti uma saudade profunda. Queria encontrar-te para penetrar no céu contigo. Sem a tua companhia, as moradas de luz me pareceram menos belas, mas um ser divino, desses a quem deveremos chamar anjos de Deus, acercou-se, esclarecendo-me com estas palavras: Ciro, breve baterás a estas portas, livre de qualquer laço dos que ainda te prendem ao corpo perecível. Manifesta a tua gratidão a esse Pai de misericórdia que te concede tantas graças, mas não pense em repouso quando as lutas apenas começam. Terás de ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. Reconforta o espírito abatido na contemplação dos planos sublimados da criação, para que possas amar a terra com as suas experiências mais penosas, que valem também por divino aprendizado na escola do amor de Deus. Então, querida, pedi àquela entidade pura e carinhosa que, depois da morte, me auxiliasse a renascer junto de ti, fosse com a responsabilidade das riquezas terrestres ou na condição de maior miséria. E sei que Jesus, tão poderoso e tão bom, há de conceder-me essa graça. Não chores mais, desanuvie o coração nas promessas divinas do Evangelho. Suponhamos que vou fazer uma longa viagem imposta pelas circunstâncias. Mas se Deus permitir, estarei de volta ao mundo no dia imediato, a fim de nos encontrarmos novamente. Como será esse reencontro? Não importa sabê-lo, porque de qualquer forma sempre nos amamos pelo Espírito dentro de nossas realidades imortais. Quer comentar, Verônica? Nossa, tão lindo isso aqui. É. Então, ele ali, mais uma vez, né, como Célia fala no início da obra, né, que ele que desperta a questão do cristianismo nela, embora já tivesse, né, aquela semente bem firme dentro dela, mas ela ainda desconhecia, e ele ali naquele momento tenta da mesma forma consolar, como ele já tinha feito naquela ocasião em que ele foi preso, que o pai né, o prendeu nas correntes, e ele tenta novamente falar que, na verdade, aquilo para ele é um momento, é um acontecimento de júbilo, em que ele pode ali testemunhar sua condição de verdadeiro servidor de Jesus. Né, como ele coloca aqui, não será melhor morrer pelo Mestre que a tanto amamos? Então, todos esses acontecimentos, todas essas dificuldades, ele ali consegue ver, sentir como uma oportunidade, né? Da mesma forma que eles colocavam lá. Viviam da fé e pela fé. Como eles tinham a certeza absoluta da presença de Jesus, de que o reino de Jesus não era daquele mundo, que aquilo ali era apenas uma situação temporária, né? Uma certeza íncita dentro dele, o que seria ali ele morrer ali? Para ele não seria nada, seria uma dor física, mas que ele mantinha dentro dele aquela certeza de que ele estaria ali morrendo para Jesus, então isso seria para ele uma alegria, né? E aí ele vem contar que em determinado momento ele sonhou que ele havia chegado no reino do Senhor, né? Um reino muito bonito, com muitas flores, mas que ali, como ele não estava com a Célia, ele sentiu que faltava algo, sentiu saudades. Então aquilo ali não pareceu tão belo quanto era, né, para ele, né? Ele sentiu que faltava alguma coisa, um complemento ali para sua alma,
que seria a Célia. Então, um anjo, né, que ele coloca ali, um anjo do Senhor, se acercou dele, o aconselhando, né, aconselhando e também mencionando para ele que em breve ele deixaria o corpo e que por isso ele tinha que manifestar gratidão diante de todas as graças, de todas as oportunidades que ele tinha recebido. Mas que aquilo ali não era um ponto final, né? Aquilo ali ainda restaria para ele muitos outros débitos que ele não teve a oportunidade de ressarcir. Então, não dava para ele pensar em repouso, num paraíso beatífico, em que ele ficaria ali usufruindo da paz e da felicidade para o Senhor. Na verdade, não. Estaria abrindo novas oportunidades de luta, porque, como o anjo colocou para ele teria que ressarcir, ainda por muitos séculos, erros de treva, de ingratidão e impenitência. Então, ele agradece a Jesus aquela experiência penosa que, de alguma forma, já liquidou para ele alguns débitos, mas ele tem essa consciência. E aí ele pede para essa figura para que ele possa, em alguma outra oportunidade, renascer junto de Célia, em qualquer condição, na pobreza ou na riqueza, e que não importa em qual condição, não importa se naquele momento ali eles vão se reconhecer ou não, porque como eles se amavam verdadeiramente, o encontro de almas em espírito, eles se reconheceriam, muito embora às vezes no corpo não houvesse essa profunda certeza do reencontro, né, de almas, mas em espírito eles reconheceriam um ao outro, né? E que aquilo ali representa, que ela deveria ver aquilo ali apenas como uma longa viagem, que temporariamente estariam separados, mas que seria uma viagem, uma separação muito temporária, muito pequena, né? E assim, o que eu tenho a acrescentar é só a lucidez, né? Que é uma lucidez muito grande, uma certeza inabalável, né? Essa sinceridade do sentimento dele, né? Dessa conexão com Jesus, de que aquela prova, aquela situação pela qual ele está passando, seria uma prova necessária e por isso aquilo representaria um ganho para ele em termos de evolução, a certeza de que esse reencontro viria em outras oportunidades, que teriam outras existências, que com isso eles se reencontrariam e perceberiam isso como espíritos, não ali como pessoas, né, no mundo, mas como espíritos esse reencontro seria perceptível. Então, é uma lucidez ali grande, né, para esse espírito, pelo menos ali naquele momento e nessas circunstâncias. Pode ser que em outros fatores da vida, outros departamentos, não houvessem tanta luz assim, mas com relação a esse entendimento, é muita lucidez, muito avançado, né? E aí eu parei por aqui, porque, né, ele falando para a Célia, para reconfortá-la. Então, duas coisinhas que eu só iria reforçar. Lembra quando você me falou quando Emmanuel, ele diz que contra, né, essa luz que almejamos há séculos e séculos de sombras que precisam ser resgatadas. Ele aqui, esse espírito fala isso por Ciro. Então ele diz assim: não penses em repouso quando as lutas apenas começam. Terás de ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. Então, embora ele ali já estivesse todo voltado para o Cristo, aí eu digo, nosso, a gente nem está assim todo voltado para o Cristo, né? Não, pelo menos eu digo, não estou, mas nós achamos que já estamos nessa direção. E aí, às vezes, as pessoas acham que já estão meio santificados. E aqui ele diz assim: nós estamos agora
despertando para um novo caminhar à luz do Cristo. Mas não tem, isso não invalida, isso não anula os muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência que temos para resgatar. Porque é da lei que, enquanto não resgatemos centil por centil, não teremos essa paz almejada. Então, ele aqui, ele fala isso para o Ciro, e aí a gente vai ver na história desse espírito dos, dos derrapões grandes depois, que aí você assim, não é possível, como disse a Verônica, impressiona a lucidez, a conformidade, a devoção a Jesus, tudo isso impressiona. Outra coisa que eu queria resgatar, que a Verônica assim, não, porque os cristãos, no início, eles não eram reencarnacionistas, eles eram, sim. E aqui o Ciro deixa claro isso. Eles recebiam, Verônica, muitos comunicados de quem partia, de outros trabalhadores que já haviam. Então, naquelas reuniões, eles ouviam as vozes. E essa lucidez é de alguém que sabe que há outras vidas, tanto é que ele diz que ele quer voltar para estar próximo dela, não importa como. Então, ele tem consciência da reencarnação. Se ele tem outros cristãos que participavam daquelas assembleias, onde muitas vezes os espíritos se manifestavam, acredito que também tivessem, pelo menos aqueles mais estudiosos, né? Alguém mais quer falar alguma coisa dessa parte aí? Só queria falar aqui nesse trechinho que você identificou, Pepita, como será esse reencontro, e isso aí é uma dica para o que vai acontecer mais adiante, Sim, né? Não importa sabê-lo, porque de qualquer forma sempre nos amamos. Bom, e ele fala que, se Deus permitir, estarei de volta ao mundo no dia imediato, a fim de nos encontrarmos novamente. Então, ele ainda faz esse pedido, se for possível, que ele retorne à carne o mais rápido possível, né? A sim. fim de se reencontrarem para seguirem juntos. É. E a gente só não vai falar para não antecipar a história, mas a gente sabe, Sim. né, que isso vai prosseguir. Eu acho que dá para ler só um tiquinho mais, João. Quer ler? Posso ler? Promete-me que serás alegre e forte, esperando a minha volta. Não permitas que energias destruidoras te maculem o coração. E presumindo que a jovem pudesse mais tarde enfarar-se do próprio destino, acentuou: confio no teu valor. Espero que jamais estranhes a posição social que o Senhor te haja concedido. Nas horas angustiadas da vida, recorda-te de que, depois do amor de Deus, deveremos honrar pai e mãe acima de todas as coisas, sacrificando-nos por eles com a melhor das nossas energias. Ela deixara de chorar, mas uma névoa de tristeza lhe invadira os olhos desencantados. Contemplava-o à sua frente como uma ternura que o coração não saberia jamais definir. Noivo ou irmão? Por vezes, sentia no íntimo que ele deveria também ser filho. As almas gêmeas amam-se em curso de eternidade, confundindo-se na alternativa contingente dos elos do espírito. Aspiram a uma felicidade pura e imortal e só vivem felizes quando integradas na união eterna e indissolúvel. Para aqui, Pepita? Eu acho que pode ir só até o próximo, esses Tá. 2 parágrafos aqui. Ok. Na fortaleza moral que lhe ocultava as mais dolorosas emoções, o mancebo continuava. Diz-me, Célia, que amarás sempre a vida, que terás muita fé e me esperarás cheia de confiança.
quero enfrentar o sacrifício com a certeza de que prosseguirás, como sempre, forte na luta e conformada com os desígnios do Criador. Para aqui, Pepita? Você Eu que acho manda. que acho que a gente pode, pega esse outro só. Faltam 13 minutos, tá, Pepita? 13. Mas acho que dá, Babi. Tem esse... Tá bom, então para aí, João. Pronto. 14, na verdade. Ok. A gente vê aqui, né, continuando esse diálogo, né, o quanto de sentimento, quanto sentimento ele incutiu nela aqui, né? A gente vê logo no primeiro parágrafo, né, né, falando, ele incute nela aqui a esperança, o bom ânimo, e ele vem aqui, né, porque ele sabe que com a partida dele e nas condições como ele vai deixar, né, a carne, né, isso traria muita dor, muito sofrimento para ela. E a gente acha, e é interessante o que ele aborda aqui também, né, que ela não rejeite a condição, porque isso pode ser também, às vezes, para um coração sensível como ela, porque já, né, nessa posição antagônica em que ela se encontra em relação a ele, ela pode se sentir ali, né? Nossa, não queria ter nascido romana ou nas condições, né, em que os pais lhe propiciaram. Então, aquilo ali talvez poderia acentuar mais ainda a sua angústia, a sua tristeza, e isso, né, vir a trazer mais prejuízos para ela. Então, ele ainda fala isso, né, para ela não estranhar a posição em que ela se encontra. Porque a gente sabe que que a gente tem que florescer onde Deus nos plantou, né? Então, não é a gente abandonando, às vezes a nossa família, ou o nosso trabalho, ou as pessoas que nos cercam, as nossas condições, né? Não é, às vezes, lamentando, lamuriando, porque eu sou pobre, ou porque eu sou rico, ou porque eu tenho muito. Não é, a gente tem que... Ele acho que ele pede para esse honrar pai e mãe aqui, que ele pede para ela, ele é muito mais que só honrar pai e mãe, né? E que ela honre ali, né, aonde Deus a plantou, né, aonde ela se encontra. E ele, né, traz essa esperança para ela, olha, calma, aguarda, vamos ter esperanças no porvir, no amanhã, né, em que a gente vai, né, nos reencontrarmos, né. Então, assim, ele fortalece ela, né, mesmo ele ali na situação em que ele se encontra, ele realmente mostra essa força, é, essa fé, né, essa confiança, essa resignação, né? Ele incute, acho que tudo isso nela, né? Acho que é esse pedacinho, Pepito, completa aí, por favor. Olha, eu fiquei assim também com essa frase aqui. Quer dizer, isso que você falou eu acho importantíssimo, que ele podia estar magoado com Euvídio. Euvídio foi à prisão e ainda falou aquelas barbaridades para ele. Então, ele poderia até, pelo menos, não mencionar. Mas mesmo assim, ele pede que ela honre pai e mãe, que ela os ame. Depois, né, de Deus, seria essa a primeira é, responsabilidade dela e tudo. Então, eu acho que realmente ali ele manifesta uma grandeza de coração. Mas aí eu volto para ela. Quando diz assim, contemplava-o à sua frente, ela parara de chorar, com uma névoa de tristeza que lhe invadira os olhos, desencantados. Contemplava-o à sua frente com uma ternura que o coração não saberia jamais definir, noivo ou irmão. Por vezes sentia no íntimo que ele deveria também ser filho. As almas gêmeas amam-se em curso de eternidade. As almas gêmeas amam-se em curso de eternidade, confundindo-se na alternativa contingente dos elos do espírito. Aspiram a uma felicidade pura e imortal que só vivem felizes quando integradas na união eterna e indissolúvel. Gente, esse parágrafo aqui é demais. Eu fico imaginando
A dor, quer dizer, aquele ser que ela amava espiritualmente, em momento nenhum o amor deles foi passional. Em momento nenhum eles ficaram focados no atendimento do prazer, do afago, do contato. Não, é pelo amor do outro, que o outro desperta, ou seja, a Célia desperta nele o melhor. Ela eleva os sentimentos dele à potencialização máxima. Assim como ele, você vê, ela disse: Eu preciso que ele me console. Ela é muito superior a ele, mas o amor dela e a dor em ver o sofrimento dele, ela precisa que ele a console. Ele possa dizer tudo o que ele diz. Acredito que espiritualmente ele também foi auxiliado a ter essa coragem reforçada, né, por ele e por ela. Então, eu acho que ali ele também foi potencializado. Mas esse entendimento é noivo, é irmão, é filho. E quando a gente começa a amar espiritualmente, o ser amado não é tudo isso, não é tudo isso. E aí ele vai falar exatamente disso. As almas gêmeas amam-se em curso de eternidade, confundindo-se na alternativa contingente dos elos do espírito. E é por isso que o Ney Lúcio fala lá nesse livro, que ele, quando fala do lar, ele fala assim, do lar harmonioso, etc. e tal, ele falou assim: vocês não sabem quanto custou. Aí eles ficam pensando que é a coisa relativa àquela encarnação. Ele diz: não, vocês não têm ideia de quantos milênios para lapidarmos as arestas, para criarmos vínculos mais puros, mais sólidos. A gente acha que um lar harmonizado se constrói numa encarnação. Ilusão, gente. Pode tirar. Isso é a ilusão mais um lar que vocês possam encontrar, não importa de quem, harmonizado, pode ter certeza que ali há almas que caminham juntas há muitas existências, muitas, né? Então, eu acho assim, se a gente prestar atenção nessas falas, nessas colocações, eu acho muito, muito importante esse livro. Repita rapidinho, que o tempo parece que até que já acabou. Mas eu entendi também esse trecho que você leu aí, das almas gêmeas amam-se em curso de eternidade, confundindo-se na alternativa contingente dos elos do espírito. As almas gêmeas, elas também, elas reencarnam às vezes, um como filho, outro como mãe, não é? Eles não, Sim, eu penso que não estão sempre na condição do amor de um não, homem, mas não. de um amor de um filho com pai, de uma mãe Sim, com filho, de um irmão, né? Então, eles se revezam, às vezes, nessa sim, condição, né, de acordo com para a sublimar o sentimento, que desempenhar, né, numa família, numa sociedade, né? para sublimar o sentimento, né? A gente É vê porque esse. tá achando que a alma gêmea só vem sempre, né, naquela Não. condição do amor do homem e da mulher, mas eu entendi aqui que não, é realmente Não, essa coisa mesmo, dessa alternância, né? Mas o amor é um amor, né? É, muito lindo. Gente, então, Glorinha, você vai tocar alguma coisa para nós? tocar, se vocês aguentarem ouvir a minha voz, Tá, estamos aguentando. a voz de Taquara, Taquara Rachada. Queria eu ter a voz de taquara rachada assim, ia ficar muito feliz. Não, mas eu estou sentindo a minha voz muito modificada. Quanta luz neste ambiente.
coração. A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Nesse momento, agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade que nos concede de nos reunirmos em seu nome para esse estudo. Agradecemos, Senhor, a dádiva dessa doutrina de luz que hoje norteia nossas vidas. Agradecemos a esses trabalhadores infatigáveis que nos legaram essas obras e agradecemos a presença de cada um, encarnado e desencarnado, que permitiu que pudéssemos refletir em conjunto sobre esses ensinamentos. Permite, Senhor, que neste momento nossos lares possam ser visitados. Que todos aqueles que passam pela nossa mente ou estão escritos em nossos cadernos de prece possam ser amparados. E que aqueles que vieram em espírito estar conosco para partilhar essas reflexões e intuir-nos, sejam igualmente, Jesus, abençoados por Ti, envolvidos no Teu amor. Então, Mestre querido, muito gratos por tudo que nos concedes, agora e sempre. Que assim seja.